Tudo bem, pessoal? Eu sou Antônio Pinho, eu estou atuando hoje na frente da Globo, na frente de RPA. É uma equipe que está contida dentro da estrutura de tecnologia e a gente tem trabalhado com RPA na empresa desde 2019, quando a gente estruturou um COI e, à época, a gente trabalhou com toda a nossa automação utilizando Automation Anywhere na versão 11. Hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouquinho da nossa história, da nossa migração para a versão A360. É um projeto que ainda está acontecendo, mas a gente já está no finalzinho e acho que já dá para colher alguns insights interessantes para compartilhar com o grupo. Antes de eu começar a contar a nossa história, eu queria falar um pouquinho sobre a Globo, né? Como a gente está falando de um evento Latinoamérica, eventualmente nem todos aqui conhecem a empresa. A gente está falando da principal empresa de mídia no Brasil, tá? É uma empresa que aqui eu trouxe alguns números para compartilhar com vocês. A gente está falando de uma empresa com 15 mil funcionários, mais de 15 mil, alguns terceiros, né, alguns colaboradores adicionais. A gente está falando de uma empresa que tem 5 emissoras próprias, 115 afiliadas, e ao todo esse conglomerado de 120 exibidoras, a gente consegue alcançar 99% do território nacional. Tá? Alguns dos nossos canais de comunicação, né, onde a gente oferece o nosso conteúdo, são a TV aberta, né? A gente é uma empresa com mais de 50 anos de história. Depois a gente trouxe para dentro do nosso portfólio canais pagos, canais de streaming, portais de internet, alguns games que a gente oferece hoje, como, por exemplo, o Cartola Futebol Clube, que acompanha ali todo o scout do Campeonato Brasileiro, bem como também toda a parte de mídia impressa, lá com os nossos jornais e revistas. Para contar um pouquinho da história para vocês, eu queria começar explicando por que a gente está migrando agora. E, para isso, eu trouxe aqui uma visão dos nossos quartis de 2021, quartil 1, quartil 2, 3 e 4, e como que os nossos projetos estão acomodados nesse período. Tá? Está acontecendo uma grande movimentação na empresa nesse momento, que é a substituição do nosso RP. Para quem não sabe, as empresas do grupo se fundiram, hoje nós somos uma só Globo, e como uma só Globo, vamos ser também um só ERP para todas as empresas do grupo. Então, esse é um grande projeto que afeta alguns dos robôs que a gente construiu no ano de 2019, um pouco do que a gente construiu em 2020. Então, por isso, eu diria que a gente já tem alguma coisa, algum legado que precisaria ser adaptado por conta dessa mudança que é estrutural, né, que é o uso do ERP da empresa. Isso criou para a gente uma oportunidade da gente já ter que adequar uma boa parcela dos nossos robôs em produção. Então, por isso, a gente criou também um projeto de migração para o Automation 360, que ele está majoritariamente acontecendo no primeiro semestre, que é um semestre onde muita coisa está sendo rediscutida, está sendo repensada, para a gente poder, de fato, adequar a operação da empresa para esse novo processo que o ERP está trazendo. Então, por conta disso, eu já tinha um esvaziamento natural da minha demanda nesse primeiro período do ano. Então, com isso, criou ali um ambiente que eu diria que foi perfeito, né? Um ambiente adequado para a gente tomar essa decisão de fazer essa migração já agora no início desse ano de 2021. Junto com isso, a gente tem as nossas iniciativas de inovação, onde a gente, periodicamente, para a equipe para fazer algum tipo de preparação para o futuro, né? Então, como a gente é uma empresa de mídia, a gente tem trabalhado muito inovação com processamento de imagem, muita inovação com processamento de texto. Então, com isso, a gente tem a expectativa de conseguir entrar em outras áreas da empresa que hoje a gente não está atuando, através dessa nossa nova capacidade de automação, utilizando algumas questões de inteligência artificial e proporcionando para a gente algumas características de automação inteligente. Os novos desenvolvimentos, né? Todo ano a gente tem novos pedidos chegando. Na prática, a gente já vem fazendo alguns novos pedidos, mesmo aí no primeiro semestre, já utilizando a ferramenta Automation 360, a gente já não desenvolve mais na versão 11, mas o grosso está realmente planejado ali para a segunda metade do ano. Fora isso, o acompanhamento da sustentação em si, que a gente está sempre ali preocupado com
com o que a gente tem ali na nossa produção, o que está rodando, o que precisa de melhoria, o que a gente pode alavancar a partir do que está acontecendo já em produção. Né? Então, já para explicar para vocês um pouquinho desses números, né, o que a gente está migrando, o que é esse projeto, a gente tem hoje na empresa um total de 61 robôs, tá? 61 processos automatizados espalhados em 12 áreas. Esses processos eles se dividem em 13 processos que foram construídos esse ano, portanto, já estão na versão 360, 37 processos que estão na versão 11 e que demandam essa necessidade de migração para a versão 360, e 11 processos em outras tecnologias. Aqui eu estou falando majoritariamente de automações em Python, que a gente sobe um serviço Docker, roda essa automação lá dentro, e a gente consegue ter ali um desenvolvimento mais simples, né, para o time de desenvolvedor, mais controlado, para outros tipos de características. Quando a gente precisa operar a tela, obviamente, a nossa opção é Automation Anywhere. Esses 37 robôs que a gente tem na versão 11, lembre que eu comentei do projeto de adequação do nosso legado ao novo ERP. Então, esses 18 robôs que estão nesse grupo de adequação, eles não pertencem ao meu projeto de migração, porque eles estão sendo realmente repensados como processo nessa nova versão que a gente está trazendo de sistema de ERP para a empresa. Portanto, o nosso escopo de migração está naqueles 19 restantes, que são processos, são robôs que tocam outros sistemas da empresa, portanto, não são afetados por essa adequação de processo. Isso a gente tem como expectativa terminar aí agora no final do primeiro semestre. A nossa arquitetura, a gente trouxe essa característica cloud, né? O control room está na nuvem, a gente não trouxe para dentro de casa. Hoje, a gente ainda está usando, a gente escolheu utilizar o Bot Creator e o Bot Runner ainda on-premises. A gente entende que a gente já pode levar esses servidores para a nuvem, mas o fato é que eu já os tinha construído. Então, para a gente simplificar o nosso projeto de migração, hoje, eles ainda são on-premises, tendo ali a nossa visão de migração para a nuvem numa próxima etapa. Mas, independentemente, a gente está falando de ferramenta, por simplesmente de automação. Então, estando on-premise ou nuvem, não vai fazer grandes diferenças, né? O nosso acesso hoje, por conta até da pandemia, a gente tem os nossos colaboradores trabalhando em home office, conectando via VPN nos nossos servidores, que a gente batiza aqui dentro de Bot Creator, né? Até pela metodologia da ferramenta, mas a gente dá o mesmo nome para os servidores. Então, a gente faz um jump da nossa residência para dentro da rede da Globo. Estando uma vez lá dentro da rede da Globo, a gente acessa esse servidor Bot Creator e a gente passa ali a ter uma estação de trabalho, como qualquer outro colaborador teria se ele estivesse trabalhando dentro da empresa. E essa estação de trabalho Bot Creator, a gente equaliza ela com as mesmas características da estação de trabalho Bot Runner, de forma que quando a gente sobe esses robôs para produção, a gente tem um ambiente que a gente já é familiarizado. Todo o nosso desenvolvimento já aconteceu num servidor com as mesmas configurações e características. A partir desse jump para dentro da rede, dentro do servidor Bot Creator, aí sim a gente faz o uso das aplicações, das ferramentas que estão disponíveis para os nossos colaboradores dentro da empresa. Já explicando um pouquinho de como se deu o projeto, a gente separou ele em 4 etapas. Uma etapa que foi uma POC, que foi quando a gente entendeu, a gente se aprofundou em como seria esse projeto de migração, como funciona a ferramenta A360. Depois dessa POC, a gente teria ali insumos para entender como parametrizar e medir a complexidade desse projeto, para a gente poder ter estimativa, planejamento e execução. Vou explicar um pouquinho de como isso funcionou. Na POC, a gente escolheu 2 robôs que a gente considerou extremamente simples. A expectativa, né, o objetivo dessa POC foi a gente testar a funcionalidade de migração que a própria Automation Anywhere traz para a gente, bem como a gente se ambientar na ferramenta 360, a gente entender quais padronizações seriam necessárias para a gente transbordar toda a padronização de desenvolvimento que a gente tinha na versão 11 para uma nova característica, que é a versão 360. Então, a gente aproveitou a POC para a gente também entender isso.
E a gente também teve ali um apoio forte do time da própria engenharia da Automation Anywhere, que nos ofereceu ali uma determinada capacidade, tanto para esse treinamento inicial, para esse empurrãozinho que preparou a gente, que colocou a gente em condições de conhecimento da ferramenta. Então, essa POC a gente utilizou ali toda para isso. Ao todo, a gente está falando aqui de 3 semanas de trabalho que a gente fez bastante criteriosamente, para a gente realmente ter insumo suficiente para a gente nascer dentro da versão 360 já amplamente padronizado. A gente não queria migrar e depois ter que padronizar tudo. Então, a gente já migra padronizado. Então, por isso, a gente escolheu ali um projeto de migração até um pouco demorado, nessa POC, com 3 semanas, para a gente poder entender muito bem como a ferramenta funciona. Uma vez que a gente terminou a POC, a gente já tinha insumo suficiente para a gente começar a planejar. E os nossos cortes foram feitos em 3 grades. O grade de complexidade baixa, de complexidade média e de complexidade alta. Então, a gente entendeu que todo robô, para ele ser configurado como uma complexidade baixa, ele precisava ter, no máximo, 9 tasks. Tá? 9 tasks, a gente está falando aqui, uma task seria uma tarefa na nossa visão, e essa tarefa ela é ou a aplicação de uma regra de negócio, ou a navegação, ou o login dentro de um sistema. Então, a gente, dentro da nossa padronização, a gente tem sempre 2 benefícios possíveis, 2 valores possíveis. O valor para negócio e o valor para tecnologia. O login para um sistema, por exemplo, é um valor para uma tecnologia. Tudo que a gente entende como sendo um valor, a gente automaticamente cria uma task. Então, mesmo que o robô tenha ali um papel bem simples, como, por exemplo, loga num sistema, baixa um relatório e envia esse relatório por e-mail, eu estou falando ali de uma task de login no sistema, uma task de navegação e download do relatório, uma task do envio desse relatório por e-mail. Só para vocês entenderem como é que a gente faz aqui a nossa separação em tasks. As complexidades de nível médio, a gente está falando de toda e qualquer automação que tenha mais de 10 tasks, ou até 9 objetos com alguma ação a ser tomada. A ferramenta de migração, após migrar e transformar, né, e traduzir todo aquele código para a nova versão, eventualmente aparecem algumas ações, algumas coisas que precisam ser ajustadas pós-migração. Então, aqui a gente está falando de até 9 objetos com alguma ação. Seja ela extremamente simples, como ali a adequação de uma variável, seja ela mais complexa. E, por fim, ali de complexidade alta, né, qualquer coisa que não se caracteriza como baixa ou média pelos números, pelas quantidades de objetos e tasks, mas também todos aqueles robôs que teriam algum objeto que não pudesse ser migrado. Por exemplo, um metabot construído em C#. Então, ali eu teria uma adaptação maior, uma nova codificação a fazer. Então, para isso, a gente escolheu ali uma complexidade alta para enquadrar esses processos. Como planejamento, a gente estimou que um robô de complexidade baixa levaria 1 semana para a migração, complexidade média 3 semanas e complexidade alta 4 semanas. Tá? Com isso, a gente conseguiu pegar aqueles 19 robôs e planejar eles dentro do tempo com a nossa equipe, com a nossa capacidade que a gente destinou para tocar esse projeto de migração, e realmente isso aí se encaixou ali 80% da nossa migração nos 3 primeiros meses. O grupo conseguiu adequar o nosso planejamento para isso. E os outros 20% são robôs que não têm tanta prioridade, então esses outros 20% a gente vai começar a tratar com uma cadência mais leve. A gente está descomissionando a equipe de migração, está mantendo um profissional só para fazer a migração dos últimos 3 robôs. A execução desse projeto, ela começa ali pela execução do utilitário, ou seja, a gente já rodou o utilitário para entender as complexidades de migração, mas agora, quando eu estou de fato migrando, a primeira etapa que o meu desenvolvedor faz é a execução mais cuidadosa desse utilitário para ele, de fato, fazer migração e se debruçar sobre esse código. Uma característica que a gente colocou é logo no início desse projeto, né, dessa atividade que o desenvolvedor está executando, ele vai fazer uma validação do planejamento. Então, ali no segundo, talvez no terceiro dia de migração daquele robô específico, ele confirma se aquela estimativa de planejamento, baixa, média e alta,
de fato, é adequada para aquela migração. E isso a gente entende como necessário, porque a gente precisa planejar com o time de negócio a homologação ou não daquele projeto migrado. Então, a gente precisa voltar no negócio, apresentar a nossa demanda de migração, né? A gente precisa replataformar por características ali de a gente trazer nosso ambiente para a nuvem, para a plataforma nova da Automation, continuidade do projeto de sustentação nos próximos anos, explica todo esse contexto para o usuário de negócio, confirma para ele, olha, daqui a 3 semanas a gente deve estar te procurando para fazer uma validação da minha adequação. Se for uma adequação mais técnica, a gente consegue fazer a validação com o nosso próprio time, mas a gente sempre convida o profissional de negócio para acompanhar a nossa homologação no final do projeto de migração. Eu consigo dizer para vocês que com esses números que eu estou apresentando em tela para vocês agora, a gente está extremamente bem adequado, tá? A gente está conseguindo fazer aí, executar o nosso projeto bem dentro desse planejamento, então acho que é factível, podem aproveitar esses dados, deve funcionar para vocês, tá? Por hora, eu queria agradecer para você bastante a Automation Anywhere pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho desse conhecimento que nós obtivemos, um pouquinho do nosso case de migração, tá? Entendemos que está sendo extremamente benéfico para a gente estar atuando em nuvem, a gente está tendo ali o benefício da atualização frequente que só a cloud consegue trazer para a gente. E, mais uma vez, time da Automation, muito obrigado pela parceria, por nos acompanhar no projeto de migração, e tenham um ótimo evento. Espero que daqui por diante tenhamos aí mais algumas ótimas palestras. Obrigado, pessoal.